acredito que seja muito assim provável ter algum arrependimento, mas você tem, perante a sua vivência, arrependimento do quê? Ao longo aqui dos anos, aqui na casa, tem na algum casa? arrependimento? Eu poderia ter feito isso daqui diferente, eu poderia ter Sim. feito um vão maior, não sei, uma janela aqui. Tem um. Eu poderia ter feito um lago menor, porque esse lago eu demorei 4 anos para deixar ele funcionando. Então assim, ele tem 70 mil litros de volume. E aí, por que ele é... Mas de verdade, esse é o meu arrependimento, porque dá muito trabalho. Ele tem 1,70 m de profundidade, não precisava. Nossa. Ele poderia ter 50, que ia dar o mesmo efeito de... Porque assim, legal sua pergunta. Qual é a função do lago? Não é ficar bonitinho. Nada em nenhum projeto meu, muito menos aqui, nada é estético. Pode ser bonito e deve ser bonito, mas não porque é esse o objetivo. Eu vou repetir de novo a frase do Buckminster Fuller. Você já ouviu do Buckminster Fuller? Era um arquiteto da década de 20, 30, um cara bem conhecido assim. E aí ele falava assim: quando eu estou trabalhando num problema, eu nunca penso na beleza. Mas quando eu termino a solução, se ela não é bela, eu sei que está errada. Então ele não pensa na estética. Ele tem que resolver um problema na arquitetura. Mas se a hora que resolve não fica bonito, está errado. Tem que ficar. Mas o bonito tem que ser consequência. Então, a partir dessa premissa que eu tenho também, o lago existe porque, como eu disse, a casa Mu, ele está no meio para criar microclima. Ele tem que evaporar, porque aqui é seco pra caramba, né? Sim. Ele tem que evaporar a água para eu ter um microclima aqui que seja mais úmido e mais agradável. Então eu precisava de uma superfície enorme de água, mas não precisava de 1,70 m de profundidade. Então eu podia ter meio metro. Eu ia ter muito menos trabalho de filtragem e ele poderia ter entrado em equilíbrio mais rapidamente. No entanto, eu não ia poder ter uma Vitória Regia no ar. Porque ela precisa de uma altura. Agora é oficial, o Lago da Vitória. E tem Lago da Vitória duplamente. A vitória de fazer o lago estabilizar, que demorou 4 anos. Nossa. Eu tenho uma bomba aí. É só para circular água. Um lago que nem esse deveria ter 8 bombas. Imagina o consumo de energia. E para eu conseguir o lago funcionar com uma bomba, que é só para circular água, eu precisei criar uma biologia, um microclima, que não é simples, e foi muito tentativa e erro, né? E aí o Lago da Vitória, Vitória por ter estabilizado, e da Vitória Regia porque... Por que tem que ter a Vitória Regia? Porque é uma planta enigmática? Não, porque a folha dela é tão grande que ela vai sombrear, e aí a probabilidade de ter desenvolvimento de algas é menor, porque ela sombreia. Essas plantinhas pequenas, elas também cumprem essa função, mas uma folha de Vitória Regia pega 2 metros quadrados. Então você vê que nada é assim gratuito, né? Sim. Então é o Lago das Duas Vitórias. Assim. O Hélio Lorenzi, ele é do Paraná, né? Mas ele fundou o Jardim Botânico, plantaram em Nova Odessa. Não sei se você já viu, mas tem uns livros que se chamam Árvores Brasileiras. E aí esses livros, né, a galera do paisagismo, tudo conhece, são livros de referência, ele é o autor. E o Lorenzi, através de outros amigos, eu tive a felicidade de ser amigo dele. E aí um dia eu falei, pô, eu tenho um lago em casa, aí eu queria ter uma Vitória Regia, fui lá no Plantarum. Aí ele falou, não, Paulo, beleza, quando você quiser eu arrumo uma muda pra você. Só que aí ele veio em casa um dia, e o meu lago sempre foi uma sopa de ervilhas, ele tava lá, mas era verdão mesmo. Porque não estava estabilizado e as plantas nem cresciam, porque não tava, né? Não tinha biologia. Aí ele falou, não, mas com essa água aí não vai rolar. Aí agora, em final de dezembro, eu estabilizei. E ele estabilizou. E eu falei, Lourenço, olha aqui meu lago, tá? Ele falou, não, vem buscar. Então essa muda, ela veio do Jardim Botânico Plantarum, ela foi
cultivada pelo Lorenzi, que ele foi lá inseminar a florzinha da Vitória Régia para gerar uma semente, pega a mudinha, a sementinha, a muda desde a semente e tal. Então, já tem muito tempo. Super especial o a que Vitória. é. Não, eu plantei na segunda semana de janeiro. Ah, sim. E eu fui buscar lá com o papa do paisagismo brasileiro. Então, porque você fala, eu quero comprar uma muda de Vitória Régia. Não é assim que funciona. Não é assim, não é em qualquer lugar. É legal, né? E você falou que o lago, a água do lago evapora. Muito. E você repõe água Com a água da chuva. Então eu preciso ter uma cisterna a minha casa funciona com água da rua. Mas o meu paisagismo funciona com a água da chuva. Até porque a água da chuva é melhor para molhar as plantas. Sim. Porque não tem nada de química, né? Uhum. E aí o meu uso prioritário da cisterna é repor. Esse lago, pela superfície, ele deve ter uns 70 metros quadrados de superfície. Ele evapora, porque assim, eu não falei que eu projetei o lago para evaporar, para me dar a umidade do ar e ficar agradável, e ele cumpre essa função, e aí obviamente a água vai embora. E aí quando isso acontece, eu chego a perder uns 500 litros por dia. Por dia? É. E aí eu tenho que estar repondo. Então eu preciso de muita água de chuva. E assim, quando as plantas e as folhas da Vitória Régia cobriram uma superfície grande, ele vai evaporar menos. Aí eu vou ter que começar a ver se isso está interferindo na umidade relativa do ar ou não, né? Mas é bem massa, né? Eu vi que você tem placas fotovoltaicas. E essas placas, a quantidade que você tem, ela garante 100% da energia, ou você ainda precisa da energia de outros? Boa pergunta. Fora as placas. Eu só coloquei o sistema fotovoltaico aqui maior, né, superdimensionado por causa do lago. Então, hoje eu gero um pouquinho a mais, eu gero uns 110% do que eu preciso, então eu tenho um buffer, eu tenho um banco de energia, que eu consumo muito pouco, muito pouco. Só que a bomba do lago, lembra que eu falei? Sim. Ela fica 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então ela consome... Então ela é a grande gastona. E aí, para o lago, que eu coloquei um sistema um pouquinho maior. Então sim, eu gero total 100% do que, um pouco mais, né, do que eu preciso. E aí isso aí é um dos... Então assim, quais são os pontos que fazem a casa também ser interessante? É meio autossuficiente. A gente está ouvindo a galinha ali, então se um dia, né, der um puta pau e fechou o mercado, eu como ovo um tempo aqui. Tem a horta, tem as frutas, eu tenho a água por muito tempo armazenada. O lago tem 70 mil litros, se der um pau eu uso água. Eu já usei. 2020 não choveu quase. Eu molhava, chegou uma hora que minhas plantas não dá, por mais que são plantas nativas e estejam aclimatadas, eu falei, eu vou ter que molhar a planta, a cisterna estava seca. Aí eu fechei o extravasor do lago, comecei a baixar o lago, eu usei 30 mil litros do lago durante alguns meses. O lago estava na metade, mas minhas plantas não morreram por causa do lago. Então, essa casa eu tento fazer com que ela seja o mais autossuficiente possível. Então tem a água, tem a energia, tem uma coisinha ou outra de comida. Então isso aí também é um princípio que a gente usa. Mas enfim, eu não podia não ter energia fotovoltaica em casa. Eu não posso não ter reaproveitamento de água de chuva. Sim. Eu não posso ter ar-condicionado. Não pode, porque há 100 e poucos anos atrás não tinha ar-condicionado. E aí o homem chegou aqui como? Então... Pô, todo mundo viveu ao longo dos séculos sem ar-condicionado. Agora a gente fala, não dá. Pô, como assim? Claro que dá. É culpa do arquiteto que não está mais se dedicando a promover soluções
ambientais, isso nem é sustentabilidade, isso é obrigação. Sim. Os arquitetos não estão mais promovendo soluções ambientais para que os ambientes sejam agradáveis em termos de clima. Pô, e a gente aprende isso na faculdade, você teve disciplina de sustentabilidade, que nem deveria chamar sustentabilidade, deveria chamar conforto ambiental. Eu não sei como é que a galera tá fazendo, mas existe conforto, eu tive conforto ambiental. E aí, porra, é só você colocar o conforto ambiental em prática que vai ser confortável. Aí fala, não, é ar-condicionado. Então você, Paulo, você não tem ar-condicionado? Lá no escritório não tem, aqui não tem. Os projetos eu projeto para que não tenha. Se o cliente quiser pôr, pode pôr, lógico. Mas eu faço de tudo para não precisar. Sim, da forma que você falou, é uma obrigação mesmo, né? Mas acho que hoje em dia estão visando muito mais a praticidade, digamos assim. Chego em casa, no calor, pego o controle e ligo o ar-condicionado. Ótima observação. Olha o meu ponto. A gente quer a praticidade, você quer estar lá na casa, tá 40 graus lá fora, você deseja que esteja 17 dentro do ambiente. Tá daquele choque. Beleza. É gostoso, não vamos ser hipócrita, né? Claro que é gostoso, só que assim, por incrível que pareça, sentir a temperatura e a variação da temperatura ao longo das estações é um ponto da arquitetura da felicidade. Porque isso nos traz em contato com a natureza. Então, aqui no Brasil a gente não tem as estações tão marcadas que nem no país de clima frio. Primavera, outono, verão, inverno. Mas, quando está calor, você sentiu calor. Quando chove, você se molhar um pouquinho. Quando está frio, você sentir o frio, nos faz humanos. E isso nos deixa felizes. Aí fala, não, é verdade. É verdade. Teve pessoas que estudaram isso e o cara relatou, e aí eu li algumas teses a esse respeito, e é um ponto. Então, mas passar frio e calor? Sim. Sofrer um pouquinho faz parte da vida e te deixa mais feliz. Então, até nas minhas obras os caras põem, mas tudo bem. Minha obrigação é projetar para não precisar. E você tem esse clima fresco, de agora de manhã é o dia inteiro, ou tem um período que chega sem vento nenhum? Outra ótima pergunta. Tem. Quando a casa está fechada, a veneziana está fazendo exaustão do ar quente. Mas não está trocando tudo, óbvio. Está trocando um pouco. Está só tirando o excesso. Então o que acontece? Se está muito calor, não é nem o calor, é o sol. Se está batendo o sol, está esquentando o ar aqui de dentro e não está ventando, até esse ar se movimentar, que ele precisa esquentar muito, subir e sair na exaustão. Até que isso ocorra, demora. Então, às vezes quando está muito calor e você entra aqui, está abafado. E não está ventando. Não adianta eu abrir tudo. Aí tem esses bonitão aqui, ó. São 3 ventiladores de teto, então um em cada módulo, que é o ventiladorzão mais simples que existe, que não dá problema, que é barato, que só cumpre a função dele de movimentar a massa de ar. Então quando está abafadão, aí eu pego, abro tudo, ligo os 3 ventiladores, cronometrei várias vezes, em 7 minutos a casa está fresca. Então se eu chego e está abafado, a gente liga tudo, 7 minutos está fresco. Fresco que eu falo não é 17 graus, está mais fresco do que lá fora, está habitável, esse é o ponto. Tem que estar confortável, e a nossa tolerância ao conforto ela é bastante ampla. Pô, se tá 36 graus lá fora e aqui tá 30, tá confortável comparativamente ao que tá lá fora. Você não precisa chegar no 15 graus de ar-condicionado. Aqui custa ambiental, né? Aqui custa energético.